psicocorporal de linha reichiana. É a terapia evolucionária energética, formado pela equipe em Nova York. Também credenciado em cinesiologia aplicada e cinesiologia educacional. Além disso, ele trabalha também na geografia histórica. Recentemente, teve trabalho de soluções de reflorestamento, de suporte de análise de sistêmico de território, desenvolvendo o sistema de arquitetura e de conhecimentos para computador pessoal, para fonte fundamentalista epistemológica. Temos o prazer de apresentar também que ele desenvolveu o sistema de certificação de qualidade de produção das bacias hidrográficas e propriedades rurais de temas geoambientais, energia e ecologia. Além disso, em vias de terminar 4 livros para publicação. Muito obrigado, senhor Paulo, também pela presença. E quem irá fazer a mediação deste debate é a Rayane Stephanie Gonçalves Silva, que é aluna graduanda em Engenharia Civil aqui pelo IFMG Campus. Desejo um excelente debate para vocês. A palavra agora fica com você, mediadora. Doutor Allan Kardec, se caso o senhor quiser tomar a palavra até que se estruture a conexão da mediadora, por gentileza, pode iniciar sua fala, doutor. Muito obrigado, boa noite. Alô, boa noite. Só tirando uma dúvida, quem iniciaria seria eu ou o outro colega? Agora que eu me atrasei um pouco aqui. Tranquilo, Allan. Aqui é o Pedro Peixe falando. Pode começar você mesmo, depois, em seguida, vai falar o professor Paulo Martins. 15 minutos, por favor. Tá certo. Talvez demore menos um pouco que isso. Gente, na verdade, o que eu queria conversar com vocês, primeiramente, é agradecer o convite, né, por terem nos convidado para conversar sobre a ciência e tecnologia, nesse debate ciência e tecnologia aqui do IFMG. Agradeço ao professor Josué, é uma alegria muito grande, né, ter sido convidado. Obrigado também ao professor Pedro Peixe por essa oportunidade. Na verdade, para conversar, falar de engenharia é um campo extraordinariamente vasto. Talvez eu esteja meio que chovendo no molhado, mas o que eu acredito que a gente possa conversar e falar um pouco, né, que eu queria trazer agora para a gente conversar, é justamente o pós-pandemia, né? Esse mundo pós-pandemia. Que mundo, o que vai acontecer nesse mundo pós-pandemia? O que será que vai... qual o futuro? O que será que nos espera nesse mundo pós-pandemia? E quando você fala de engenharia, uma coisa fundamental, né? Eu fui diretor da Agência Nacional do Petróleo no ano de 2008 a 2012, portanto, aí 2 anos do governo Lula, 2 anos do governo Dilma, e uma questão fundamental que move o Brasil e move o mundo inteiro é a energia. Então, uma das perguntas que a gente tem que fazer é para onde os interesses de energia do planeta se movem. A outra coisa que é importante nesse balanço extraordinário que a gente tem que fazer é
sobre a informação, né? O Brasil, nesse contexto de informação, a gente está fazendo aqui de era de informação, logo no mundo pós-pandemia, nós estamos falando de informação. Nós vamos ser protagonistas, né? A pergunta que eu queria fazer, deixar e provocar vocês para a gente conversar aqui, da era da informação, nós vamos ser meros usuários. Uma coisa importante que a gente tem que falar é que existe uma relação, uma correlação imensa entre PIB e consumo de energia. Os países muito ricos consomem muita energia e os pobres consomem menos energia. Basta ver você dá uma olhada geral do que acontece, por exemplo, em Bangladesh e o que acontece no Japão, na França ou nos Estados Unidos. O PIB desses muito altos e o consumo de energia muito equivalentemente também muito altos. E nesse meio termo você tem a informação. E algo interessante que tenha acontecido também, que eu gostaria de trazer, e que é importante também para você conversar, né, que é importante para o Brasil, que é importante para o estado de Minas Gerais, é o que está acontecendo na política internacional em termos de reversão de geopolítica, né? Que o mundo, quando eu fui diretor da ANP, eu estou falando de 2010, o mundo em 2010, nós tínhamos basicamente a Arábia Saudita, a Rússia, à frente em produção de energia, principalmente no setor de petróleo e gás, e agora nós temos os Estados Unidos liderando a produção de petróleo e gás do planeta. E isso foi porque houve uma revolução, né? Porque a tecnologia ela é desestabilizadora da história. A tecnologia modifica completamente o planeta. Ninguém pode imaginar, por exemplo, um mundo sem penicilina. O mundo do final do século XIX é um mundo sem penicilina. Então, você tem várias pessoas morrendo por conta da falta de antibiótico. E a tecnologia revoluciona isso aí. E é justamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles fizeram, porque eles têm uma rede de gasodutos gigantescas, e eles fizeram o que chama de fracking, ou seja, eles exploraram gás de uma forma diferente daquelas que nós costumamos explorar. Por exemplo, hoje nós produzimos no Brasil, nós fazemos a exploração puramente, né? A gente faz uma sonda puramente vertical. Lá nos Estados Unidos eles fazem vertical e horizontal. Isso revolucionou, derrubou o preço do gás no planeta inteiro. Isso nós estamos falando no ano mais ou menos aí que eu entrei na ANP de 2008, e hoje eles estão em 2020 à frente da produção internacional de gás e também de petróleo, porque onde tem gás, tem petróleo. Então, a tecnologia, a forma de explorar as fontes de energia, claro que você sempre pode fazer um debate, ela é revolucionária. A outra coisa que eu queria aqui conversar com vocês, né, e novamente recorrendo a esse tempo que eu fui diretor da Agência Nacional de Petróleo, e eu vou pegar aí 10 anos atrás, nós vamos falar, por exemplo, das 5 maiores empresas do planeta. As 5 maiores empresas do planeta eram ExxonMobil, a Apple, a PetroChina, a Shell e a ICBC também, que é da China. As 5 maiores empresas, elas estavam mais ou menos aí em torno, o valor delas conjunto é em torno de 300 bilhões de dólares, 10 anos atrás. E o que acontece hoje? Então, dessas 5 maiores empresas, nós tínhamos a Apple, que era de informação. As outras todas eram do setor de petróleo e gás. E o que aconteceu agora, no mundo de hoje? Nós temos, das 5 maiores empresas do planeta, todas as cinco empresas são da área de informação. A Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e a Facebook, claro. E o valor médio deles
saiu daqueles 300 bilhões de dólares que eles tinham e subiram para 900 bilhões, quase 1 trilhão de dólares, por exemplo. Portanto, ele triplicou. Então, me parece, né, e eu deixo para a gente fazer o debate aqui, me parece que o mundo virou de um mundo de energia, né, que a gente fala em engenharia, em física, etc., o mundo da medição da energia, para você fazer a medição de informação. Você sai do mundo, digamos, concreto para o mundo abstrato. Então, a face do planeta era como se ela tivesse virado de lado. Ela mudou completamente. E mudou como? Mudou de uma forma extraordinária. Por exemplo, a Uber. Todo mundo usa Uber aqui. A maior empresa de táxi do mundo não tem sequer um veículo. O Facebook, acho que muita gente usa, eu não uso, eu tenho uma conta, quase não uso, né? Eu uso Instagram e WhatsApp, né? Que é da mesma família, e é o maior proprietário de mídia popular do mundo. Ele não cria um conteúdo. O Alibaba, né? O varejista, o maior varejista, ele não tem um estoque. Aí a Amazon também, o que faz? E o Airbnb, ele também não possui, ele não possui estoque. Então, desculpa, a Alibaba não possui estoque, o Airbnb, ele é o maior provedor de hospedagem do mundo, ele não tem sequer um hotel, né? Isso a gente está falando das empresas. Mas o que aconteceu com os países? Eu falei de petróleo e gás, eu falei de informação, e o que aconteceu em termos de países? Bem, os países que controlavam a energia do planeta, ainda hoje controlam, aqueles que estão à frente da área de petróleo e gás, os Estados Unidos, claro, eles subiram extraordinariamente agora com a produção de petróleo e gás, embora as reservas sejam mais no Oriente Médio, ou seja, eu estou falando um pouco de geopolítica. A geopolítica que acontece é que os países que dominavam a energia são os mesmos que hoje controlam a informação. Então, você tem aí Estados Unidos, Rússia, China, etc., basicamente controlando a informação. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como uma pergunta, né? Como uma provocação para a gente fazer o debate. Bom, o que aconteceu é que, com essa pandemia, você antecipou certos movimentos. Que tipo de movimentos foram antecipados? Bem, no século XIX, a gente teve a primeira Revolução Industrial, que mudou completamente a face do planeta. A escravidão, né, acabou no planeta inteiro, inclusive no Brasil. O Brasil chegou um pouco atrasado, em 1888, não é isso? Em 89 foi a proclamação da República. Então, a gente tem, no século XIX, a primeira Revolução Industrial. Aí você tem a segunda, a terceira, não vou entrar, mas o que nós estamos vendo aqui, pelo que os especialistas falam, é a quarta Revolução Industrial. O que é essa quarta Revolução Industrial? É essa revolução que a gente está vendo, que é o debate que está extremamente inflamado no Brasil, né? Está no planeta inteiro, mas é muito interessante aqui no Brasil, aqueles que são interessados nessa área, que é um debate que está muito provocante nisso aí, é justamente o quê? A internet 5G. De onde nós vamos comprar? Nós vamos comprar dos Estados Unidos ou vamos comprar da China? No fundo, a gente não tem muitas opções, a não ser que a gente faça uma revolução no Brasil, porque, basicamente, todos os nossos componentes, toda a nossa rede é chinesa. Então, nós temos algo que está acontecendo quando você, por exemplo, usa um telefone celular, que é outra revolução. Quando eu era aí, eu não sei o Pedro Peixe, mas quando há alguns 20 anos atrás que eu fiz o meu doutorado, a gente não podia clicar, a gente tinha que ter botãozinho em celular. Hoje você não tem isso. Então, você tem uma tela que muda, né, a face do planeta. E você tem outras coisas que aconteceram nesse mundo da informação. Você tem inteligência artificial, falei da internet 5G, você tem a nanotecnologia, você tem tecnologia cerebral, você tem uma outra coisa aqui que não foi falado, de computação quântica, e você tem, no fundo, né, esse conjunto dessa revolução que a gente está vendo, né, que a gente está presenciando, que foi antecipada pela pandemia,
né? Tem uma historiadora, que eu estou tentando lembrar o nome aqui daqui a pouco, Schwartz, né? Não sei o primeiro nome dela, que ela fala que o século XX ele começou com a Primeira Grande Guerra, portanto, em 1914. E nosso século XXI, segundo ela, Lilian Schwartz, a minha pronúncia de Schwartz é muito boa, começa agora, com essa pandemia, que ela estabelece, de fato, ela normatiza o início do século XXI. Então, você tem, né, a computação quântica, por exemplo, você tem uma realidade nova aparecendo, né, um mundo novo aparecendo, e a pergunta que você fica fazendo é como é que a gente vai se colocar? Como o Brasil, né, como nós, brasileiros, a gente, né, que revolucionou o planeta em muita coisa, a gente fez aeronaves com a Embraer em São José dos Campos, quando a gente não sabia nem fazer bicicleta. A gente fez a revolução no setor de etanol, no setor de cana-de-açúcar. Nós vendemos hoje cana-de-açúcar para a Califórnia. Nós vendemos cana-de-açúcar, nós vendemos etanol para a Califórnia, que o nosso etanol é o etanol mais limpo do mundo, em termos ambientais. E por isso a Califórnia compra da gente. Então, o Brasil ele revolucionou a engenharia em muitas áreas. Nós revolucionamos e fizemos o pré-sal. Nós conseguimos perfurar o mar, né? Você tem a superfície da água, e abaixo aí 2.000 metros, você ainda continua tendo água, e a partir daí você tem sal, né? E a partir daí você tem sal, e abaixo do sal você tem petróleo. Nós conseguimos fazer isso. Revolucionamos também no setor de petróleo e gás. Então, o Brasil ele conseguiu fazer várias revoluções em menos de um século. Em menos de um século, nós saímos de um país que, no início digamos, há 100 anos, ele tinha uma expectativa de vida de 33 anos. E agora nós temos aí uma expectativa de vida em torno de 75, 76 anos de idade. Então, nós saímos de um país extremamente rural para um país que entra e disputa a tecnologia em termos diversos de engenharia. Então, há muita coisa que aconteceu, inclusive, nesses últimos anos. Nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, há coisas revolucionárias que a gente está vendo acontecendo. Nós estamos vendo a criação de novos campi que aconteceram mesmo no estado de Minas Gerais, no estado do Maranhão, e muita gente entrando na universidade. E a pergunta que a gente tem que fazer é: que mundo novo é que nós estamos enfrentando, né? Por exemplo, nós temos uma expectativa na área, por exemplo, de alimentação, que vai ser baseada em proteína, né? Você tem alimentação que você eventualmente vai, e como outros países, ou da África, ou no próprio México, você pode eventualmente se alimentar de proteínas como a lagarta mopane ou o gafanhoto do milho, né? Então, nós temos também, né? Eu estou falando aqui para tentar provocar vocês. Você tem a inteligência artificial. E, novamente, nós temos o celular. Novamente, nós temos esse companheiro aqui, que é, inclusive, uma das drogas mais viciantes que a gente tem que ser estudado, né? Que é o celular. Nós temos a inteligência artificial porque, quando você vai tirar uma foto que tem várias pessoas, ele aparece aqui, vários quadradinhos com a foto das pessoas. Então, você tem uma diversidade de informação, você tem muitos dados, você tem, por exemplo, a oportunidade de fazer, via inteligência artificial, a identificação de doenças via um banco de dados. Eu tenho um banco de dados gigantesco, eu vou começar a futucar, olhar, para ver se eu consigo fazer, identificar doenças, por exemplo, pré-existentes. Então, a face da política que nós vamos ter agora, dia 15,
né? Nós, quinta-feira, nós em três dias, nós vamos ter uma eleição. Quem que está influenciando essa eleição? A inteligência artificial. Você aprende, né? Como é que foi o Trump que foi eleito, como o Bolsonaro foi eleito? Por algoritmo de aprendizado de comportamento. A inteligência artificial foi fundamental para direcionar os grupos de WhatsApp, foi fundamental para direcionar as postagens em Facebook, foi fundamental para influenciar aquilo que a gente recebe. Você procura, vai comprar um sapato, imediatamente, daqui a pouco, lá na sua tela, aparece as propagandas de sapato. Vai comprar uma passagem, está lá a propaganda de passagem. Isso é o de menos. Mas a inteligência artificial, né, digamos, os robôs sapiens, eles aprenderam a identificar seu comportamento. Claro que aí eu vou deixar para o debate, mas a gente também tem algo revolucionário que já foi apresentado pela Google, pela IBM, pela Microsoft, que foi a computação quântica. A computação quântica era completamente revolucionária, porque você troca os bits, né? 1, 0, 0. Eu imagino que muita gente aqui dos nossos espectadores entendem o que são os bits. Então, você tem um bit 0, 1. 0, 1, que, na verdade, é a tensão, né? A tensão 0, 1 é 0,5 volts, etc. E depende de cada uma das máquinas. Professor, pois não. Já deu o tempo. O senhor poderia estar finalizando, fazendo favor? Sim, eu já estou encerrando. Certo. Porque eu estava olhando aqui, deu 13 minutos na minha conta, mas tudo bem. Então, o que eu queria deixar aí como provocação para vocês é justamente isso, né? A capacidade que tem esse mundo novo, né? Para a internet 5G, né? Que multiplica por 100 o número de aparelhos conectados, a autonomia de bateria é uma coisa extraordinária que vai acontecer. Então, eu deixo aqui para o debate as perguntas, né, de como que nós vamos nos ocupar nos próximos anos dessa agenda, tanto na parte de energética, né, se a gente vai aproveitar os nossos recursos naturais, eu estou encerrando, se a gente vai aproveitar o petróleo que a gente tem, porque há uma diversificação, há uma transição energética, o mix global está se diversificando, ele está mudando para uma matriz que era petróleo, gás, carvão e combustíveis fósseis para combustíveis não fósseis, como cana-de-açúcar, etc. Bom, basicamente era isso que eu deixo aqui para o debate, e aqui volta a palavra para a mediadora. Professor Alan, em nome do Instituto, a gente agradece a sua participação na Semana de Ciência e Tecnologia. Agora eu passo a palavra para o professor Paulo. Boa noite a todos. Minha imagem está visível? Eu pergunto isso. Sim, está visível. Sim, perfeitamente. O meu agradecimento ao professor Pedro Luiz, que teve essa ideia de desenvolver esse debate, que me parece extremamente oportuno, e porque também nós precisamos dar à juventude a oportunidade de pensar coisas que ainda não estão realizadas, mas que, como na história humana, tudo se pensa para depois realizar. E a velocidade com que as coisas ocorrem agora, elas são notáveis, todas as diferentes linhas de trabalho, de desenvolvimento são notáveis, e chega a ser até motivo de surpresa para as pessoas saberem se adaptar. Eu quero só fazer uma pequena correção sobre a questão do meu currículo. Eu não sou geógrafo, eu sou geólogo. Então, o meu enfoque eu vou dar mais especificamente em cima de alguns aspectos importantes dentro da condição do Brasil como país, que me parecem, pelo menos, com ideias provocativas para a gente repensar, reformular muitas coisas que nós temos feito e que vamos precisar, se não de algumas engenharias, ou conjunto articulado de muitas engenharias que existem, com políticas inteligentes que permitam
conduzir um processo que entendo deva ser realizado em nosso país. Muito bem. Dito isso, quero salientar que nós estamos dentro de um processo revolucionário, de fato, como pelo professor Allan Kardec ficou muito bem especificado isso. Eu também cito um autor chamado Hariri, que escreveu um livro com um nome muito interessante, Homo Deus, uma pequena história do futuro, que eu recomendo a leitura de todos para ver a dimensão não só tecnológica do que está em processo, mas a dimensão sobre a pessoa humana. Eu também vou trazer a pessoa humana dentro do nosso reflexão, nesse intervalo de tempo bem pequeno. Como eu tenho uma história, como geólogo, de observação do território, não só sobre o ponto de vista de uma geologia que se preocupa com o tempo da Terra, com a evolução da Terra, mas, sobretudo, com a geodinâmica superficial, que nos coloca exatamente no campo de interação entre a litosfera, a biosfera, a atmosfera e a hidrosfera. E isso eu tenho certeza que esse campo de interação, ainda que em certas engenharias ele seja percebido com foco nos objetivos daquela engenharia, ele não tem sido observado dentro do nosso país em nenhuma das engenharias, e isso também na engenharia geológica, como o grande campo de oportunidades do Brasil. Isso, não há a menor dúvida, que envolve, usando uma linguagem que nós costumamos usar, as trocas de energia, massa e informação. Porque esse aspecto da geodinâmica superficial, ele recobre não só os assuntos geológicos de estrito senso, como os assuntos de genética, vegetação, clima, fontes diferentes de energia, e vai por aí afora. O que é difícil, o que tenho observado, que dentro das diversas engenharias haja essa facilidade de trazer uma visão interdisciplinar, que considero extremamente importante, haja visto os estudos de epistemologia que eu fiz, e que foram, para mim, determinantes, sobretudo dentro de uma história talvez um pouco singular no Brasil, que foi a existência da Fundação Centro Tecnológico, aqui em Minas Gerais. Muito bem, lá nós tivemos a oportunidade, diversas oportunidades de planejar para o governo, tanto o governo do Estado quanto o governo de municípios, grandes planos regionais que recobriram o noroeste de Minas Gerais, a bacia do Alto Médio São Francisco, posteriormente a bacia do Rio Jequitinhonha, e que, com a revolução que ocorreu no final, já no decorrer de 90, com um foco maior na questão ecológica, enquanto naquela época anterior tinha-se uma visão em cima de desenvolvimento, uma visão bem economicista na ocasião, eu mergulhei a minha atenção totalmente em cima de questões territoriais, no sentido bem amplo da palavra, na questão humana, na questão da economia e da ecologia. E o meu lema, ele realmente se transformou em ecologia, energia, economia, ética e gestão. Muito bem. Essa reflexão, ela se deu prolongando aqueles grandes projetos na eleição de uma bacia hidrográfica, que é a do Paracatu, de uns 42 mil quilômetros quadrados, é gigantesca, ela é a maior bacia do do Vale de São Francisco, mas ela me dava a experiência e a visibilidade de toda essa problemática. Inclusive, quando o Brasil começou a se destacar como um produtor de alimentos, né, de grãos em particular, não só como a questão do petróleo em mar profundo, se deve muito ao trabalho da COPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto à Petrobras, como também a questão aeronáutica, mas a questão territorial, ela
ficou um pouco para trás, apesar dos esforços notórios que ocorreram em Minas Gerais, em subsequência aos esforços que tinham sido ocorridos na década de 70, 80, que foi com a rede de sobrevoo da Amazônia, chamada RADAM, e posteriormente estendida ao território nacional. E nós observamos que a visão disciplinar de cada ciência e de cada engenharia fazia uma colcha de retalhos, do ponto de vista econômico, uma colcha de retalhos impossível de ser resolvida, da maneira que o processo disciplinar, quando muito pluridisciplinar, ou multidisciplinar, como se chamou muito aqui em Minas Gerais, ele também não atendia a sistemas complexos. E a minha atenção voltou-se a sistemas complexos e, de um ponto de vista da epistemologia, como teoria do conhecimento, eu procurei caracterizar com muita precisão o que seria interdisciplinar e transdisciplinar. Isso me levou, necessariamente, a questionar muitas das engenharias com quem eu convivia no CETEC e na Universidade Federal de Ouro Preto, percebendo que o diálogo entre essas engenharias e as ciências ainda se fazia de uma maneira muito restrita, disciplinar, ou então por categorias entendidas como ecológicas, em que surgiram debates surdos, porque, por exemplo, toda a legislação ela trata os assuntos separadamente, qualidade das águas, quantidade das águas, mas não fala de circulação das águas. Como que se entende quantidade de água e qualidade de água se não se olha para a circulação da água? Outra coisa, um desastre, esse foi um desastre desagradável, que ainda a gente pode salvar. A floresta atlântica, como bioma, está profundamente reduzida. E o bioma cerrado tem uns 50% de redução. Por que, por razões históricas, até da colonização do país, se despreza justamente a fonte maior de riqueza que o Brasil tem no planeta, que são os biomas? Quem se ocupa dos biomas, a não ser para fazer alguma preservação, já que conservação é uma coisa muito mal entendida? Por sinal, poucos profissionais têm discutido, na amplitude da questão filosófica, o que é conservação. Já que preservação fecha um parque, e todo mundo entende que preservou, está certo, fechou, isolou um tanto da condição humana, mas a conservação é que é o ponto central e crítico, porque o ser humano, em interação com a natureza, ou ele a destrói, ou ele conserva. Esse problema não ficou claro. E isso foi um assunto que nós desenvolvemos nesses últimos 25 anos, essa preocupação de entender o que é isso. Como o professor Pedro Luiz me pediu para falar de engenharias, na realidade, eu podia simplesmente dizer: vamos melhorar os nossos cursos de engenharia. Poderia. Mas há que se convencer de que se pode pensar em engenharias outras. E o meu foco ele é mais em cima da condição do nosso país e também da condição de nós podermos fazer maior inclusão social. Porque, apesar da tecnologia que nós temos de celulares, que gerou uma inclusão social razoavelmente grande no Brasil, como em todos os outros países, o uso da tecnologia ele tem suas vantagens notórias, mas também tem suas desvantagens psicossociais muito grandes. Há riscos de alienação de comportamento muito grandes. Mas esse assunto não é de engenharia. Todavia, a gente pode simplesmente sinalizar. Olhando os nossos 35% de territórios nacionais que são ocupados, já que o restante não é ocupado, quando muito é ocupado por tribos indígenas, alguns remanescentes aqui e acolá de efeitos de colonização,
nós temos 35% do território do Brasil ocupados com cidades, rodovias, ferrovias, cidades de grande porte, as nossas megalópolis, e agricultura, pouca silvicultura. Muita destruição do patrimônio, por total ignorância de que produzir grãos para produzir proteínas é uma coisa, no contexto do Brasil, de pouco valor. Porque a proteína que sai da soja, por exemplo, que é uma planta advinda da Ásia, ela numa relação muito pequena do que pode sair de plantas nativas de dentro do bioma cerrado, em particular desse que eu considero o bioma bioquímico por excelência. E quem se ocupa de bioquímica no Brasil? Alguns grupos que trabalham um pouco com cosmética, com fármacos, de modo geral, um grande número de empresas estrangeiras, a bioquímica derivada petroquímica, né, que é bio também, tem o seu valor e é grande, importantíssimo. Aliás, fazendo uma observação, não há uma substituição do petróleo para a questão petroquímica e bioquímica, em função da derivação de produtos assim imensa que existe, derivados desses produtos que têm origem na exploração do petróleo, propriamente dita, né? Todavia, isso pode, de certa forma, até ser superado se nós olharmos para o bioma. Os biomas em geral. E, particularmente, eu vou citar o bioma cerrado. Muito bem. Dito isso, e observando os erros, quando eu pude, em 30 anos, observar que se devastou a bacia do Rio Doce, idem para a bacia do Rio Doce, muito mais do que o Rio São Francisco, mas o Rio São Francisco está altamente comprometido a existência dele. Então, eu vou focar que nós precisamos de uma engenharia territorial. Entendamos depois o que é engenharia territorial, mas essa sinalização de problemas que eu citei aqui já dá uma pista para o que seria a dimensão de uma engenharia territorial. Outra coisa importantíssima que o Brasil tem perdido de uma maneira notável é a destruição da circulação hídrica, alterando não a quantidade de água no planeta, mas a disponibilidade da água em quantidade e, por decorrência, por duplos aspectos, a perda da qualidade. E eu quero chamar a atenção das pessoas que, no grau de hierarquia de importância, a circulação é a primeira coisa mais importante. Por decorrência, a quantidade, por decorrência, a qualidade. E se eu poluo a água, necessariamente eu não afeto a quantidade. Se eu afeto a circulação, eu afeto a quantidade e, por menor circulação da água, afeto a qualidade. Então, esses vetores eles têm que ser muito bem entendidos. No que diz respeito à circulação, as nossas manifestações, inclusive jurídicas, são pequenas, pouquíssimo relevantes. Então, eu entendo que se justificaria uma engenharia, não tem outro nome no momento, das águas. Porque o Brasil pode vir a ser, e teria condições de ser, exportador de água de boa qualidade, potável. E não precisarmos ter empresas estrangeiras que venham ocupar um pedaço do território para garantir uma cota de água que terá que ser exportada de toda forma. Isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante é que eu entendo e tenho uma testemunha pessoal, junto com colegas de trabalho, que se nós criarmos uma engenharia para industrialização de plantas nativas, seria, vamos dizer assim, seria uma maneira de colocar o Brasil na ponta, mas na ponta da industrialização bioquímica, para fármacos, para alimentos, para fibras, para
óleos para produção de bioenergia, no caso, biodiesel, bioquerosene. Vamos ver o que mais. Alimentos no sentido muito amplo da palavra. E também fibras as mais diversas, que nós podemos ainda desenvolver e não desenvolvemos. Madeira de lei, plantada aos milhões de pés, para se resgatar o que havia de madeira de lei e que, em grande parte, pasmem, virou carvão vegetal. Ou seja, nós temos uma engenharia que seja muito complexa, porque ela vai ter que ser associada a uma engenharia territorial, que envolve aquelas 4 interações, né? Litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera. Nós temos que industrializar isso. Industrialização envolve engenharia econômica, engenharia da produção, engenharia elétrica, mas engenharia das diversas fontes de energia, que é um assunto que eu escrevi um livro recentemente, até eu lancei pelo Amazon, Energia de Plurifontes e Bacia Hidrográfica, na qual eu defendo a ideia da automação, vamos dizer assim, de que cada bacia hidrográfica, sobretudo as de segunda ordem, como um fator melhor de poder fazer a gestão territorial, ela se transforme em bacias autônomas em questões de energia, que envolvem uma complexidade de oferta, disponibilidade, oferta, possibilidades técnicas, uso da terra, uso da água, e na forma, esquecendo as grandes hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, centrais hidrelétricas flutuantes, eólica, em função da densidade de radiação solar nas diversas regiões, fotovoltaica, solar termal, eventualmente, eu sei que é improvável, geotermal. Aí vem a bioenergia, não só da cana, mas de todas as oleaginosas do bioma cerrado, que dão uma gama bastante grande em termos de potenciais para a energia. Se for para proteína, é imbatível o que existe no bioma cerrado. Imbatível, entendeu? A soja, ela é pequenina, ela ocupa muito território, mas se nós ocupássemos com essas plantas, replantando áreas que foram devastadas e que estão em desuso e que perderam as suas qualidades edáficas dos solos, que é uma tarefa de engenharia monstruosa, monstruosa. Realmente refazer a estrutura ecológica desse país. São muitas engenharias. Então, eu citei essas algumas. Obviamente, elas vão ter que ser acompanhadas com inteligência artificial a todo momento. E deixa-me ver se levanta aqui mais algum aspecto. Essas engenharias de plurifontes, que não é o que é feito agora. Porque a Professor Paulo, o tempo já deu. Mas eu dei o recado. Certo? Aí, se eu puder finalizar, por favor. Pode finalizar. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte. Trouxe muitos problemas como formas de suscitar uma discussão, bem entendido. Citei algumas engenharias que podem ser essas, pode ser uma reintegração das outras engenharias, modificação do ensino, que é um assunto que merece ser tratado em específico, e acredito que essas sugestões, pelo menos, vão ser meus esforços para os próximos anos, de disseminar essas ideias, de muitas formas possíveis. E acredito que, no dia de hoje, eu dou um pequeno passo, mas a gente nunca sabe o que será o futuro, os jovens, o que eles vão se interessar, mas que isso possa provocar muito bem jovens para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação, professor Paulo. Agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma dúvida pode estar mandando no chat.
Rayane, eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Eu gostaria aqui de perguntar aos palestrantes. Que está falando é o professor Pedro, aqui do IFMG, também um dos organizadores da semana. Eu sempre comento com os meus alunos, especialmente os de engenharia, a importância de pensar a engenharia para um projeto nacional de desenvolvimento. Né? A importância de um projeto nacional para a gente, de fato, conseguir tirar o nosso país dessa herança colonial, dessa herança subdesenvolvimentista. Eu gostaria de perguntar aos senhores, gostaria que cada um pudesse explanar um pouco acerca da importância da engenharia para um projeto nacional de desenvolvimento. É isso que eu queria perguntar. Obrigado. Fica à vontade, professor Paulo. Pode falar primeiro, depois eu falo. Muito bem. Nós convergimos muito nessa questão da energia. Ela, com todo o desenvolvimento tecnológico, não se movimenta nações sem energia. Então, nós temos que ter um carinho muito grande com essa questão energética dentro do Brasil. Quando eu citei energia de plurifontes e bacia hidrográfica, eu tive a intenção, nesse trabalho, que hoje até eu apresento isso como uma disciplina na pós-graduação, de que é possível, sim, fazer-se uma diversificação de fontes produtoras de energia que envolverá certamente estratégico, planejamento regional, vai pela demanda da qualidade de serviços que vão ser necessários, porque tratar uma fábrica no seu domínio restrito, mesmo que ela traga, importe de longe matéria-prima, é uma coisa. Tratar o bioma como nosso ambiente de trabalho, ele no todo, isso cria uma forma de inclusão social importante. Essa inclusão a gente observa de uma maneira modesta, dentro de Minas Gerais, pelos extrativistas, que, a nossa surpresa, e até foi motivo que na década de 90 nós tenhamos ganhado 2 prêmios pela Fundação Banco do Brasil, não, um pela Fundação Banco do Brasil, 2 pela FINEP, no sentido de educar a população a preservar as árvores, conservá-las, e, ao mesmo tempo, extrair matéria que, no caso, na época, era de uma planta chamada do gênero Dimorfranda, e ela é uma leguminosa, e tem um produto dentro dela que ia integralmente para a Alemanha. Tanto que eu introduzi, entre os amigos, pelo menos, a noção de ciclo da dimorfranda. Como nós tivemos ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café e assim por diante, e temos o ciclo ainda, um ciclo que se permanecer ao longo desses 5 séculos, que é a produção do açúcar e do álcool, do etanol, ou seja, nós tivemos e ainda temos o fornecimento dessa matéria para uma indústria quase, eu não digo totalmente, efetivamente, mas quase mundial, no fornecimento de matéria para tratar o sistema circulatório do ser humano. Sai inteiramente do nosso bioma cerrado. E naquela época, derrubavam-se essas são arbustíferas para tirar as fábricas. Para reeducá-los, foram 2.500 pessoas que receberam reeducação. Como explorar uma planta nativa? É totalmente diverso de plantar uma soja, milho, feijão, de qualquer ordem. As coisas são muito mais complexas. A gente lida com fenomenologias totalmente diferentes. Só esse fato
de explorar não só o gênero de morfanda, mas todos os gêneros que nós temos, coisa da ordem de 300 plantas alimentícias dentro do Cerrado, isso gerará uma quantidade de emprego se nós conseguirmos, ao explorar conservatoriamente esse patrimônio, soubermos industrializar isso, que envolve uma gama muito grande de formas de industrialização. Entre elas, vamos dizer, a que aparece com mais facilidade é a bioenergia. Nós poderíamos, por exemplo, muito brevemente, se fizermos um programa, começamos a discutir isso com as pessoas e esperaria ter muito mais pessoas no Brasil, porque o bioma Cerrado são 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, conta redonda. Então, a Maranhão tem parte disso, Piauí, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo. Quer dizer, nós teríamos uma fonte imensa para a bioenergia, ao mesmo tempo que nós recuperaríamos áreas que não estão sendo ocupadas efetivamente, sobretudo pela agricultura intensiva, mas que ficaram degradadas. Essas plantas, muitas delas são pioneiras. Se elas são pioneiras, são plantas por excelência para resgatar território, reconstituir solos e assim por diante. Isso gera uma quantidade de emprego, não só no nível técnico, como no nível mais baixo da pirâmide social, gerando oportunidades. E, nesse caso, eu tenho convicção que não só o IDH aumenta, mas o IDH pode aumentar enriquecendo os mais ricos, quanto o índice de Gini vai nos demonstrar que a distribuição entre os diversos níveis das classes sociais vai ser majoritariamente ampliado. Isso eu entendo, posso falar isso como uma forma de discutir esse assunto, essa pergunta. Realmente, nós temos um país, só para fechar a conversa agora, nós temos ao mesmo tempo um país que é sofisticado em aviação. Paradoxalmente, nós temos pessoas ainda fora do processo social, nesse período de pandemia isso ficou bem claro, como nós temos pessoas que estão na base da pirâmide e não conseguem sair dessa base. Ou seja, que nós melhorássemos profundamente o sentido da própria base da pirâmide, ou seja, elevar a qualidade dessa base da pirâmide, que é indispensável, porque nós precisamos, em qualquer processo do universo, ocorre por diferença de gradientes. Agora, a qualidade no Brasil, os gradientes que estão na base da pirâmide, podem ser triplicadas, quintuplicadas, se nós partirmos para um enfoque territorial, um enfoque dos biomas, um enfoque da circulação hídrica, e assim por diante. Eu acho que fiz uma síntese do que eu percebo que é possível, desejável também. Professor, por favor. Obrigado, professor. Excelente. Deixa eu fazer alguns comentários aqui, né? É uma visão... Como que a gente vai desenvolver o Brasil? A história de Minas Gerais é uma história extraordinária. A história de Minas Gerais, ela se cruza com a história do Brasil. Ela sobrepõe a história do Brasil. Então, conversar com Minas Gerais é um privilégio extraordinário, é muita alegria, muito grande conversar. E falar sobre desenvolvimento nacional, né? Falar sobre engenharia, eu não sei como é que você vai fazer um projeto nacional de desenvolvimento sem engenheiros. Eu gostaria de recordar, né, que, basicamente, o Brasil, de 1500 até há 100 anos atrás, que não existe há 100 anos atrás, né? Aqui no Maranhão a gente gosta de falar essas coisas, de usar português certo. 100 anos atrás, era o mesmo Brasil. Basicamente, a gente também não tinha universidade. Nós, basicamente, não tínhamos universidade. Nós não tínhamos, na época, uma identidade nacional.
A identidade nacional ela foi criada nos últimos 100 anos, a identidade do Brasil, né? E ainda assim, a gente não é muito convicto dessa identidade nacional. Nós não, e eu diria, claro, com medo de errar, nós não temos uma identidade como brasileiros. E o que eu quis recuperar, quando eu falei que a gente fez a Embraer, que a gente fez o maior projeto de energia renovável do planeta com o cana-de-açúcar, que a gente fez um dos projetos mais ousados de engenharia do planeta, quando a gente fez o pré-sal, algo que é só similar ao Canal do Panamá. Alguém, se quiser, talvez verificar, o Canal do Panamá é algo extraordinário, que começou com os franceses e terminou com os americanos. Então, o projeto nacional nosso é o projeto nacional que é esse que está em vigor agora, de você educar a população. Eu estudei no Japão. Eu fiz meu doutorado, pós-doutorado, etc., no Japão, na Universidade de Nagoya. E tive a oportunidade de ver algumas coisas, né? E há essa admiração nacional por outros países, como se você pudesse importar culturas, como se você pudesse desabortar, né? Como se você pudesse nascer de outro país, que parece que acontece hoje. E fala muito do Japão, mas o Japão, o seu primeiro programa de analfabetismo zero, começou quando a capital, que era Kyoto, primeiro foi Nara, saiu de Kyoto para Tóquio. Tanto que o To de Tóquio é leste e Kyoto é de Kyoto, Tóquio. E isso aconteceu em torno de 1600. Em 1610, o imperador percebeu que aquele país não ia para frente se não fosse com educação para o povo. Uhum. Então, esse primeiro programa nacional ele aconteceu em 1610. Aí o pessoal fala, porque conseguiu fazer resolver um problema de uma estrada quando teve terremoto em 6 dias. Mas foram 400 anos. O Brasil tem 100 anos nas costas. O Brasil está lutando há 100 anos. Então, nós temos um desenvolvimento nacional que ele não tem outra opção, é cruzar pela educação, é cruzar pela tecnologia. A tecnologia ela é revolucionária, ela é desestabilizadora da história. Eu já falei aqui da penicilina, de antibiótico, não tem como. O feno. Quem que deu desenvolvimento para os estados do norte, digamos, os países do norte da Europa? Foi o feno, foi conservação de energia, foi a tecnologia que fez isso. E como é que você faz tecnologia sem estudar? Como você faz tecnologia sem engenharia? Né? Você precisa de um projeto nacional que ele seja, claro, como falou aqui o professor Paulo, na base da pirâmide, mas que também carregue o resto. Porque não adianta eu fazer um projeto nacional em que eu não tenho esperança. Aí eu vejo muita gente, vamos educar as crianças. Essa criança vai crescer, eu tenho 2 filhos em casa. Eles tiveram 1 ano de idade, eles foram bebês, teve um que ficava aqui no meu colo, mas eles hoje estão entrando na faculdade, eu não posso dar esperança para essa gente. O projeto nacional é um projeto de longo prazo. O projeto de educação é um projeto de longo prazo. E o projeto nacional é de investimento em gente. Como é que você vai fazer? Como que você vai fazer um país sem gente? Aí disse, tem que fazer transferência. Aqui na base de Alcântara, por exemplo. Aqui há um debate do Acordo de Salvaguarda Tecnológica da base de Alcântara, inclusive, professor, sobre quilombolas, etc., preservação ambiental, tem várias coisas aqui. Mas transferência de tecnologia você faz de cabeça para cabeça. É de gente para gente. Não existe transferência de tecnologia para você deixar guardada num livro se alguém não sabe ler aquele livro. Então, o projeto nacional é um projeto educacional.
Projeto nacional é projeto de tecnologia. Projeto nacional é aquilo que hoje está sendo negado, que é a ciência. De nível civilizatório, gente. Nós estamos negando a ciência hoje. É algo que eu, com meus 51 anos de idade, eu jamais pensei em minha vida que eu ia enfrentar um momento desse, que é tudo que eu investi de minha vida foi isso. Eu vou investir em ciência. Aí, de repente, disse, não é bem assim, a gente tem que contextualizar a tua ciência. E, gente, não existe engenharia sem ciência. Não existe engenharia sem educação. Não existe engenharia sem projeto. O professor conhece mais que eu. Você não constrói um prédio sem projeto. Então, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele passa, ele perpassa, ele entra, né, por um fundamento, né, que a gente tem que defender com unhas e dentes, amanhã, depois, que seja até a morte, que é a educação do Brasil. Não tem outra opção, né, e que tem tido um desenvolvimento recente. Houve. Eu vou encerrar por aqui, que senão me empolgo demais e vocês sabem como é, professor. Obrigada pelas respostas. O Josué, primeiramente, ele parabeniza vocês pela apresentação e ele tem uma dúvida. Ele gostaria de saber quais as orientações que vocês propõem para os alunos que estão em formação no curso de engenharia. Quais caminhos seguirem, buscar conhecimentos em novas tecnologias, buscar aprendizado em novos conhecimentos sobre novos meios de trabalhar com a engenharia? Professores, estão me ouvindo? Estamos. É teu. Por favor, professor. Hierarquicamente, eu tenho que respeitar a nobreza de quem sabe mais. Não é a idade, é de quem sabe mais. Quê? O saber é tanto mais uma questão não de quantidade, mas de articulação. E o que nós estamos fazendo aqui é articulação. E eu fiquei muito satisfeito de ouvir esse enfoque em cima da questão educacional. Por quê? Não tem uns 20 dias, eu estive em discussão na universidade, diante do fato, é até uma coisa que eu vou falar, mas é incômodo de eu falar disso. Então, eu vou falar de uma maneira genérica. Eu discutindo sobre engenharias, estou falando de uma maneira genérica, para não tocar na sensibilidade das pessoas. Mas discutindo engenharias, eu sinalizei nessa conversa que tinha observado um descompasso, vamos chamar assim, entre o ensino clássico de engenharia, também vamos falar assim, porque houve modificações, houve avanços importantes, houve novas engenharias, assim por diante, mas um certo descompasso com o mundo real. O que é o mundo real? É o mundo da nossa nação. Muito bem. E essa conversa prolongou muito, eu querendo abrir temas de discussão a sério. A sério que eu quero dizer é o seguinte: tomar tempo para se refletir sobre isso. E eu obtive uma resposta desanimadora. Uma resposta que foi até uma repercussão de um professor da Unicamp, que, apresentando a sua discussão sobre questões de educação, ele disse que as universidades estão disfuncionais. E eu disse assim, faltou, me deu a palavra, essa noção de disfunção. Fui conversar com um amigo meu, que é uma pessoa de grande formação em ciências da organização empresarial e assim por diante. E ele disse, de fato, ele conhece ambiente de pesquisa também, há disfunções que são não só administrativas, no estrito senso da palavra, como também comportamentais. Vou dar um exemplo. Agora eu posso dar um exemplo. O fato de medir a produção de um
pesquisador, de um engenheiro, de um desenvolvedor de tecnologia, dominantemente pelo fato de ele publicar em revistas internacionais de classe A como o maior valor possível para agregar seu valor, para ele adquirir formação, progredir na sua escala dentro da universidade, dentro do centro de pesquisa, e não, por exemplo, valorizar fortemente a interação de um grupo de professores, de pesquisadores, resolvendo problemas dentro de bacia hidrográfica, dentro de municípios e assim por diante, e usando uma abordagem interdisciplinar que trate problemas de energia, de produção agrícola, de produção de educação local e assim por diante. Essa desproporção em valorizar os trabalhos, ela ficou notável ao longo da vida, não só pelo Ministério da Educação, como também pelas agências estaduais. A nota que eles davam, não em instituições específicas de educação, mas de ciência e tecnologia, eu percebi esse descompasso entre valorizar aquilo que traz mais resultado, em todos os níveis, tanto na educação formal quanto na informal, que são indispensáveis, indispensáveis. Então, essa questão da educação que o senhor levantou, professor, ela é crucial. A palavra crucial, ela é forte, porque sem ela, sem a gente resolver esse problema educacional, que é um problema que ninguém tem uma resposta a priori para tudo, muita coisa vai sair por ensaio e erro, mas que aprenda com seus erros. Uma outra coisa que me causou, especificamente para a engenharia civil, que me causou, e eu vou agora falar mais especificamente, porque o IFET do Piauí é mais voltado para a engenharia civil, e eu não sou engenheiro civil, mas já conversei isso com colegas dentro da UFOP, é o seguinte: eu vi recentemente uns vídeos sobre robôs em engenharia civil. E confesso que eu fiquei absolutamente surpreendido de ver andares dos prédios serem totalmente montadas, as janelas, o embolso de paredes, o chão, tudo por robô, sem presença humana direta. Muito bem. Isso mostra, nesse simples caso, o quanto vão haver transformações verdadeiras nas engenharias. E eu quero lembrar, talvez, não sei se é para lembrar ou para citar um fato que aconteceu no final da década de 80, quando os computadores de mesa, né, entraram pesadamente, 286, 386, depois veio 486, coisas do tipo. O que sucedeu com a engenharia no Brasil? No intervalo de poucos meses, 25% dos engenheiros do Brasil ficaram desempregados porque os cargos desapareceram e não recuperaram os empregos. Isso são dados do CONFEA e dos CREA, respectivos. Então, quando a gente vê isso, eu me pergunto o que vai acontecer com a empresa 4.0, com a robótica, com a inteligência artificial e assim por diante. Quer dizer, essa é uma pergunta desafiadora. Paro por aqui, pelo momento. Muito boa pergunta, muito boa resposta, professor Paulo. Eu vou só complementar o que o professor Paulo aqui falou. Essa coisa de você trabalhar com bola de cristal é complicado. Né? Quais os desafios, quais são os futuros, o que você vai fazer com a engenharia? Mas, de qualquer forma, você imagina, eu moro aqui do lado da praia, São Luís é uma ilha, né? Então você sabe quando vem a onda. Ela recua, ela vem. E você sabe que ela vem. Então você está vendo a onda vir. Só o imprevidente não se cuida quando vê que a onda está vindo. E tem uma onda vindo. E essa onda não é mais aquela que a gente viu no passado. A onda que nós estamos
vislumbrando, que nós estamos presenciando, é uma onda extraordinária que modifica muita coisa. A gente viu que, eu falei aqui das 5 maiores empresas do planeta, há 10 anos, quase todas eram de petróleo, 4. Hoje todas são de informação. Todas são de informação. Eu, né, como o professor Josué pediu, eu me prepararia para esse novo mundo. Esse mundo da informação e algo que o professor Paulo aqui falou muito, foi de ambiente. A pauta do meio ambiente, se você vai na Europa, se você vai na Ásia, os carros estão mudando da base de combustível líquido ou gasoso para elétrico, o que é razoável. Na verdade, o que houve foi uma disputa no início do século XX, em que o carro elétrico foi detonado. O carro elétrico devia estar presente hoje em nossa vida. É estúpido você pensar que você pega 1 tonelada, um carro de 1 tonelada, para colocar uma mulher de 50 quilos, todas as mulheres têm 50 quilos, os homens devem ter os seus 80, coloca 1 tonelada, né? Você coloca um carro pesadíssimo para colocar ele e acha muito rendimento que ele faça 10 km com litro. 10 é muito, 13. E tem alguns que compram um carro enorme, não é o meu caso, e faz 6 km com litro, eu acho muito razoável. Daqui a 50 anos, gente. Daqui a 50 anos, nossos netos vão pensar o que da gente? E foram aqueles que andavam em carros que pareciam tratores, que consumiam energia dessa forma extraordinária. O que há um debate é um debate de energia. E a gente tem, como engenheiros, a gente tem que ficar antenados ao debate da energia. O debate ambiental, o debate de energia. Diz como é que eu vou viver? A pergunta do debate ambiental é: eu preciso viver. Alguém está olhando lá na frente e diz: eu preciso viver, eu preciso preservar a espécie. Claro que tem aqueles que dizem: não precisa preservar a espécie, portanto que eu viva até me esbaldar aqui, né? Como Nero, como Calígula, essa turma todinha fez isso aí, né? Então, a gente tem que respeitar essa turma, é o jeito que eles também são uma boa parte da população, talvez 1/3. Então, há esse caminho, né? O professor Pedro falou também que é interessante, que é para Minas Gerais, para o Brasil e para o Maranhão também, a diferença entre conservação e preservação. Né? Nós temos debates extraordinários aqui sobre justamente isso aí, como é que a gente vai fazer desenvolvimento conservando, que é diferente de preservar, né? De você manter aquelas fotografias do passado. Então, nós estamos pensando, e a gente tem que pensar, e essa meninada, eu imagino que essa turma aqui, professor, seja aí em torno dos seus 20 anos, né, que sabem, que já nasceram usando o iPad, eles não sabem fazer uma ligação com o telefone daquele que faz... Né? Você ligava e esperava. Ou então usava a internet por descarga. Hoje não existe isso. Qual é a senha da Wi-Fi? É a pergunta que você faz quando chega no restaurante. Você nem pergunta o cardápio, qual é a senha do Wi-Fi? Você vai lá. Então, há um debate aqui, há uma outra coisa interessantíssima que o professor Paulo falou, que é a meritocracia. A gente está engolindo a seco o que nos é imposto da Europa. A gente é tão eurocêntrico que a gente vai ter uma segunda onda, eu discordo disso, mas a gente pode falar, porque a Europa está tendo. Ou seja, a gente importa todas as coisas da Europa, importa o imperador, importa reinados e a gente quer importar vírus. Vai ter segunda onda lá, tem que ter segunda onda aqui, embora não haja. Estatisticamente, eu trabalho com estatística, não haja nenhum indicativo que isso vai acontecer. Então, a meritocracia foi uma invenção. A meritocracia é uma invenção dessa sociedade que nós vivemos. E a gente, nessa sociedade também que está mais livre, que está
com essa informação, e por isso Trump e Bolsonaro ganharam, essa informação democratizada, a gente também tem que questionar essa coisa da meritocracia. Por que você tem que necessariamente ser aquele que publica mais, né? Ser o mais bonito, ser o mais jovem? Eu sou Paulo. Eu tenho aqui alunos e alunas, na verdade, teve uma aluna outro dia para mim e disse, professor, com brincadeira, claro, disse, professor, o senhor é muito velho. Eu disse, chega na minha idade. Chega na minha idade, né? Chega onde eu cheguei. Né? Porque está com 20, eu tenho que viver 30 anos para chegar aqui. Então, eu saúdo aqueles que querem. Então, a gente vive também um mundo extraordinário em que ser jovem é mais sábio do que ser velho. É um mundo de contradição que a gente tem que entender. A gente tem que entender, a gente vive no mundo, porque as revoluções, elas acontecem durante, né? Essas revoluções, elas acontecem na rua, né? Ninguém faz revolução em casa. As revoluções que aconteceram, elas aconteceram no enfrentamento na rua. E você vai destruindo uma coisa, vai destruindo outra, e surge um mundo novo. E a gente tem, né? Nesse mundo aí, a revolução agora não é mais de destruição, não é de guerra. A gente tem que entender e vislumbrar, poxa, mas está acontecendo isso aqui. O meio ambiente, por exemplo, é uma pauta que está se impondo. Alguém vai contra isso aí? Eu acho difícil. Então, essa pauta ambiental, você tem que se organizar. Claro que existe uma decadência do uso do petróleo. Algumas estimativas chegam aí para você chegar a 2030, 2040, com 50%, 45% do uso da matriz de petróleo, e outras matrizes energéticas vão se impor. Então, e como é que você vai se colocar, né? Como que você vai se colocar nesse mundo aí que tem aquilo que eu falei, naquele mundo que tem a Airbnb, e você tem a Uber, esse mundo uberizado que você tem, como é que você se coloca, como o professor falou, sobre a robotização? Como é que você vai se colocar nesse mundo novo? Como é que eu lidar com o meu iPad, eu viver nesse mundo novo que está acontecendo? Alguém, claro, eu não tenho eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer, mas você sabe quando a onda vem, como eu falei. Ou você sabe quando vai chover, porque vai escurecer. Ou então vai quando o sol vai nascer, porque a madrugada está chegando e o sol está nascendo. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, professor Josué, muito obrigado pela pergunta, professor Paulo, muito boa a sua resposta. Eu gostaria só de fazer uma observação sobre essa questão de tomar um país estrangeiro, por mais desenvolvido que ele seja, como uma referência para nós nos autoavaliarmos. Né? Eu dou um exemplo com a minha própria pessoa, mas que é comum. Eu me considero um jovem senhor e tenho a idade de 74 anos. E considero-me jovem. E tenho o corpo de um jovem. E quero trabalhar. Eu tenho que me aposentar na marra. Ora, tudo bem. Vamos dizer o seguinte, chegar a uma idade que ele tem direito de aposentar. Quer aposentar? Não, eu quero continuar. Diminui a carga de trabalho da pessoa e explora a qualidade. Eu cito o trabalho do professor Carlos Sidney Coutinho, economista. Ele disse, não quero saber mais nada com a universidade. Isso é um caos. Hoje, abre a Amazon para ver a quantidade de livros que o brasileiro está colocando sobre questões estratégicas, geopolíticas, comerciais entre as grandes potências. Uma quantidade enorme de livros. Ou seja, ele poderia fazer isso perfeitamente e ser, vamos dizer assim, explorado pelos jovens. Porque na juventude a gente acredita, e eu percebo isso muito, que basta saber uma técnica. Só saber uma técnica, sem saber como se colocar no mundo, isso não se ensina na universidade. É a vida que vai ensinando. E a gente muitas vezes acerta, muitas vezes erra.
muitas vezes fica para trás, muitas vezes avança. Ou seja, uma sociedade que não saiba valorizar todas as faixas etárias e todos os conhecimentos e experiências que são vividos e que os mais velhos precisam passar para os mais jovens, as informações, as observações, um aprendizado, advertências, como se fossem placas na estrada que indica diminua a tua velocidade, aumenta, cuidado com a curva. Ou seja, nós precisamos realmente resgatar a condição humana dentro de um país que não está sabendo utilizar o seu patrimônio humano e muito menos construir. Haja visto que a formação anda bem ruim em todos os níveis. E há lugar para todos contribuírem. A pergunta é, isso é uma pergunta pessoal, por que eu tenho que me aposentar? Ou, se eu aposentar, por que eu não posso ser aproveitado em outro campo? Não tem resposta, porque decretaram que 75 anos é a data limite. Está decretado. E se passar de 75, perde os seus direitos. Ah, tem esse detalhe. Perde os direitos. Ou seja, nós precisamos repensar o mundo educacional do Brasil em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Inclusive, incluir as pessoas, não talvez como todo mundo tem a mesma condição de energia para dar tempos, assim, mas o saber ele é extremamente importante. É isso que eu tenho a dizer. Agradecemos pelas respostas. Professor Alan, o senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu acho ultrajante você falar 2 minutos com o professor. Você tem 2 minutos. É quase telefone, aquele que a gente usava, professor Paulo. Uma ficha tem 3 minutos, aqui é menos. É menos que uma ficha telefônica. Pessoal, eu queria agradecer extraordinariamente, agradecer o professor Josué, agradecer o professor Pedro Peixe, a alegria e saudar o professor Paulo. Ayane, adorei o seu sotaque. Há muito tempo que eu não ouvia esse nobre sotaque mineiro, né? Que é uma alegria muito grande, essa diversidade do Brasil, essa beleza que o Brasil é. A engenharia desse novo mundo, né? Dessa madrugada que se descortina, dessa luz que vai nascendo com o sol que vai despontando no horizonte é extraordinário. Estejamos atentos, meninos e meninas. Estejamos ligados, né? Como vocês sempre, essa nova geração belíssima fica ligado. Fiquem antenados e olhem adiante, né? Porque as fronteiras do Brasil elas são extraordinárias. O que Minas Gerais fez, elas têm que ser revigoradas. Aquilo que o Brasil fez, ele tem que ser feito aquilo que acontece aqui em Alcântara, que são os encantamentos. A gente vai ter que trabalhar na engenharia para que nós entendamos esse novo futuro. E eu acredito que esse é o grande desafio que todas e todos vocês vão ver daqui por diante. Um grande desafio, um belíssimo desafio. Parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo em ciência e tecnologia, em debater ciência e tecnologia. E eu me coloco à disposição, com alegria, amor e muita humildade e dedicação para todos vocês. E saudações, viva Minas Gerais! Obrigada, professor Alan, pela participação e pelo elogio de sotaque. Professor Paulo, agora o senhor também tem 2 minutos para estar fazendo a sua consideração final. Eu quero relevar a importância de debates desse tipo, que eu espero possa provocar nos jovens uma inquietude,
porque é na inquietude que a gente se move. Inquietude não tem nada a ver com medo, nem em não correr risco. A inquietude, ela é boa quando tem riscos, porque quanto maior o risco, maior a possibilidade de sucesso. Porque essa inquietude e esses riscos desenvolvem a nossa inteligência. Inteligência para viver. Se o jovem entender que aprender tecnologia, aprender matemática, e o que seja, é importante, mas ele colocar esse aprender na arte de viver, e desenvolve-se essa arte desde cedo. É possível isso. É claro que é possível. Eu falo até pelo meu outro viés, que eu sou terapeuta. Então, eu sei disso, que é possível, é bom e necessário. E o meu desejo é que uma reunião como essa possa criar essa inquietude. Ao mesmo tempo, eu quero dizer da minha satisfação de poder conversar e expressar, de conhecer o professor Alain e de ver que nós temos um Brasil diverso, que tem muito espaço para as engenharias existentes e para novas engenharias. Há dimensões de trabalho no Brasil que em si justificam até novos cursos ou reorganização dos cursos, e que eu entendo que os cursos devam ser reorganizados, devam ser vistos e permitir que o jovem veja outras oportunidades que ainda podem parecer ocultas. E o segredo da transformação, o segredo do desenvolvimento é ver aquilo que nos parece oculto, mas ver para além da nebulosidade que nós temos no cotidiano. Porque quem vê para além consegue descobrir novos nichos de oportunidade e criar nichos de oportunidade. Essa é a minha palavra aos jovens, e é o grande desafio que nós temos. E também para dizer que estamos presentes. Eu particularmente, sinto um grande desejo de continuar contribuindo, entendeu? Estou escrevendo livros, de livros que eu fiquei acumulando aos poucos, para deixar assim mais nessa época, para fazer a desova que eu possa fazer, e vão vir mais uns 3 de imediato, mais ou menos, e eu espero que isso possa também contribuir a experiência de vida, o que a gente viveu com um grande número de profissionais em conjunto, tentando aprender a trabalhar com ciências diferentes, com engenharias diferentes, de uma maneira que é colaborativa e co-criativa, co-criadora de soluções. É esse meu desejo para todos, e que vocês prossigam nesses esforços de comunicação, de troca de ideias, de experiências, de uma maneira até mais aprofundada, e passando sempre essa oportunidade dos jovens refletirem e serem corajosos e não temer o risco. Vamos em frente. Obrigada, professor Paulo, pela participação. Em nome do IFMG Campus Piuí, agradecemos a presença do professor Alain e do professor Paulo, e a todos e todas aqui presentes.